Olá, meus alunos. Então, vamos para mais uma aula, da disciplina de Biologia Tecidual e Desenvolvimento Humano. E vamos falar agora sobre tecido epitelial. Primeiramente, nós precisamos saber, tá, que o tecido epitelial ele vai ser classificado, em dois tipos de tecidos. Um denominado de epitélio de revestimento e o outro denominado de epitélio glandular, onde ambos vão ser descritos aí como tecido epitelial, só que com funções diferentes. Esse tecido, ele é originado lá no período do desenvolvimento embrionário, após a fecundação, quando começa a dar origem às estruturas, aos órgãos, tecidos, o que nós chamamos de três folhetos embrionários, classificados aí em ectoderma, mesoderma e endoderma, Esse prefixo ecto, ele remete a externo ou fora, tá? Meso é um prefixo que remete a intermediário e endo é um prefixo que remete a dentro ou inferior. Então, eu coloquei aqui para vocês aqui embaixo, que o ectoderma ele vai dar origem a alguns grupos de estruturas, como a epiderme, os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e algumas cavidades. Já o mesoderma, ele vai dar origem à derme, aos ossos e músculos, e também ao sistema circulatório e reprodutor. Já o endoderma, ele vai ser responsável pela origem dos órgãos e tecidos do sistema respiratório e também do sistema digestório. Beleza? Como principais características desse tecido, nós podemos observar células justapostas, ou seja, células que vão estar bem aderidas, bem próximas uma das outras, como nós podemos ver aqui nessa imagem, que eu tenho células bem juntinhas, bem grudadas, umas às outras, tá bom? Isso representa para a gente a característica de células justapostas. A partir dessa informação, nós podemos ter uma informação complementar, que é justamente a presença de pouca matriz extracelular. O que vem ser essa matriz extracelular? É aquele material que vai estar fora da célula, As margens aí. No caso, como nós temos células bem próximas uma das outras, isso remete à ideia para a gente que nós vamos ter pouco espaço para ter essa matriz extracelular, Então, uma informação justifica a outra, tá bom? Uma outra característica bem peculiar desse tipo de tecido é que ele vai ser avascularizado, ou seja, nós não vamos ter a presença de vasos sanguíneos aí nutrindo esse tecido específico, tá bom? Então, como é que nós vamos obter nutrientes nessas células e também como é que vai chegar a oxigenação, Por meio de transportes específicos do tipo de transporte passivo, por meio da difusão simples ou difusão facilitada, oriunda aí do tecido conjuntivo, que vai estar logo abaixo desse tecido epitelial. Nessa esquematização aqui, nesse desenho, nós podemos observar que essa parte aqui, representada em rosa, é o tecido epitelial, tá bom? Nós vamos ter essa parte em verde, que é a lâmina basal, que vai estar bem, na parte inferior desse tecido, e que após essa lâmina basal, nós vamos ter o tecido conjuntivo, tá? Que é justamente o que vai nutrir, o que vai passar oxigênio do tecido conjuntivo para, os outros, no caso o tecido epitelial, por meio aí desses tipos de transportes que eu acabei de mencionar. Uma outra característica importante, é a percepção do polo ou região. Então, nós temos dois tipos aqui de polos ou regiões. Uma chamada de apical, que é a parte mais externa do tecido epitelial, ou seja, aquela que vai estar mais distante, mais para o meio
de fora mesmo, tá bom? E nós vamos ter uma região basal, que recebe esse nome justamente porque ela vai estar próxima, ali, colada com a lâmina basal. Tudo bem? Esse tecido, ele pode apresentar diversas funções para a gente, né? Mas eu coloquei para vocês as três principais, que seria a proteção, né? Justamente porque ela vai estar na parte externa do nosso corpo, tá? Não só do nosso corpo, mas dos nossos órgãos também, né? Então, ela vai servir para preservar a integridade do nosso organismo. Nós vamos ter aqui a função de absorção, porque esse tecido epitelial nós vamos ter uma parte, né, que vai estar na parte interna, ou seja, interior dos nossos órgãos, também relacionada aí, né, principalmente com o aproveitamento dos nutrientes, beleza? E nós vamos ter uma característica também como de produzir secreção, né? Já que nós temos aí o epitélio glandular que vai fazer essa função. Uma outra formação adicional que nós podemos mencionar é justamente a parte sensitiva, né? A parte que nós vamos ter a percepção dos 5 sentidos, que nós já mencionamos isso nas nossas aulas presenciais também, tá bom? Quanto à morfologia, né, a apresentação dessas células específicas, né, nós vamos ter aí as células epiteliais constituindo, né, esse tecido, nós temos algumas regiões que vale a pena a gente conhecer, né, e também a função de cada uma delas. As nossas células epiteliais, elas vão ter aí essas regiões bem aqui em cima, tá? Que nós chamamos de microvilosidades. Essas microvilosidades é onde vai ter a parte de contato, né, com os nutrientes e também onde vai encaixar aqui, né, ah, algumas substâncias que vão ser aproveitadas no nosso organismo, beleza? Essa zona de oclusão, ela vai estar localizada aqui nessa região que eu estou apontando o mouse para vocês, e ela vai ter como função o impedimento da passagem de algumas substâncias, algumas macromoléculas, numa região que é indevida ou inapropriada, né? Então, para que não aconteça algum dano nesse tecido, nós temos aqui essa zona de oclusão que vai promover, né? Vai proporcionar aí o impedimento da passagem de substâncias num local inadequado. Nós temos ainda a zônula ou zona de adesão, né, que é onde nós vamos ter a adesão, quer dizer para a gente, né, fechado ali, grudadinho, né? Então, essa zônula de adesão, ela vai justamente promover a capacidade aí, que nós chamamos de justapostas, né? É onde essas células vão ser conectadas uma ao lado da outra de forma lateral. Nós temos ainda os desmossomos, né, que vão ser estruturas que vão ser responsáveis por promover essa zona de adesão, ou seja, que vai realmente segurar uma célula a outra para que não abra espaço, né, e que não aumente essa estrutura, essa matriz extracelular, ok? Então, o desmossomo é uma estrutura que vai conectar lateralmente essas células. Então, observe aqui que eu tenho uma célula à minha esquerda, uma célula no meio e aqui uma célula à minha direita. Então, observa que os desmossomos, eles vão, né, literalmente grudar aqui, fazer uma função como se fosse uma cola, tá? Para justamente promover essa adesão entre as células de forma lateral. Nós temos ainda filamentos de queratina, que vão dar no suporte, né? Principalmente na lubrificação dessas células. Nós temos a junção comunicante, chamada de junções de gap, tá? Que vão fazer a parte de controle, né? De um citoplasma de uma célula para outra. Ok? Aqui nós podemos ver essas partes mais amareladas, né? Aqui, que é justamente a origem, né? Ou a identificação dessas junções gaps. Nós temos ainda o M-desmossomos. Por que M? M quer dizer metade, tá? Então, esse M aqui, desmossomos, ele vai ser a mesma estrutura, bem semelhante aos desmossomos, só que ele vai estar parcialmente localizado, porque ele só vai estar presente na região do tecido epitelial.
Logo abaixo aqui em amarelinho, nós temos a lâmina basal, né, que já vai dar origem ao outro tecido, que é o tecido conjuntivo. Então, ele é hemidesmossomos, porque ele só vai estar presente no tecido epitelial e não no próximo tecido, que seria o tecido conjuntivo, né? Então, é importante vocês saberem esses nomezinhos e, basicamente, o que cada um vai fazer. Vamos falar agora sobre epitélio de revestimento. Nós já falamos, né, que ele vai ter a função aí de proteção, né, basicamente. E a primeira classificação que nós podemos notar é a classificação quanto ao número de camadas dessas células, tá? Então, nós temos aqui 3 nomes, que é bem fácil de lembrar, porque os nomes são um pouco complicados, mas a identificação é bem simples, tá? Então, nós temos aqui um epitélio simples, quando nós temos apenas uma camada de células, né? Então, nós podemos observar aqui nessa imagem que todas elas estão, né, com uma quantidade apenas e uma grudadinha na outra, lembrando das características justapostas. Já o epitélio estratificado, nós vamos ter a percepção de mais de uma camada, né? Várias camadas aí, por isso que nós chamamos de estratos, né? Ou variadas camadas. Então, isso aqui é quando nós temos mais de uma camada, nós chamamos de epitélio estratificado. Nós podemos observar também ainda o epitélio pseudo-estratificado. Esse pseudo é um termo que remete a falso, tá? Então, se nós olharmos aqui, nós temos, né, células que estão encostando aqui na minha lâmina basal, tá? Mas que, por elas terem formatos variados aqui, né, é meio que induz a gente a pensar que eu tenho mais de uma camada. Mas eu não tenho. Eu tenho uma camada só e eu também vou observar a distribuição desses núcleos. Então, observe que os núcleos eles não estão padronizados na mesma porção da célula, né? Então, isso é uma característica também do epitélio pseudoestratificado, tá bom? No caso da segunda classificação, nós vamos ter aí quanto ao formato das células, né? Então, as células, elas podem ser chamadas de escamosas, tá? Quando eu tenho elas bem achatadinhas, né? Geralmente são as células mais distantes do meio intracelular, ou seja, que elas vão estar mais para fora, que estão próximas, né? De serem renovadas no nosso organismo. Nós temos o epitélio cúbico, né? Que nós vamos ter esse formato realmente parece de quadradinho, parece um gelo, né? Então, nós vamos ter aqui o epitélio cúbico. Nós temos o epitélio colunar ou prismático. Nós temos os dois nomes para o mesmo tipo de célula. Então, observa que elas vão ser células mais alongadas, né? Mas os núcleos eles são bem próximos uns aos outros. Nós temos a possibilidade também de ter o epitélio prismático ou colunar com a característica ciliada, né? Então, nós temos uma organela aqui que vai fazer justamente essa diferenciação de microvírus, tá bom? E nós temos também o epitélio, né, chamado de transição, que quer dizer modificação, né, está em parcialmente mudança, né? Então, observe que eu tenho vários aspectos de células aqui, né? Cada vez que elas vão se aproximando da parte externa do meu tecido, ela vai mudando a conformação dessas células. Então, lembre que elas estão é, em constante modificação, porque nós temos um tecido altamente, né, renovável. A gente tem constante movimentação por mitose nesse tecido e são células que são é, renovadas diariamente, tá bom? Lembre que para cada tipo de célula nós temos um tempo de duração diferente. Nessa imagem aqui, eu coloquei para vocês a identificação, né, a mais apropriada desses epitélios. Lembrando que nós devemos identificar esses epitélios quanto à junção das duas coisas, tanto ao número de camadas quanto ao tipo de formato dessas células. Então, aqui nesse lado esquerdo, nós temos os epitélios formados por uma camada de células. Então, quando eu tenho pseudo-estratificado, lembra lá que eu tenho uma falsa ilusão, né, de que eu tenho apenas uma camada.
Então, nesse caso, elas vão estar presentes aqui nas fossas nasais, lá no nariz, na traqueia e também nos brônquios. Já o epitélio simples pavimentoso, simples porque tem uma camada só, pavimentoso porque as células são achatadinhas, né? Elas vão estar presentes aqui nos alvéolos pulmonares e também nos vasos sanguíneos e linfáticos. Já no caso, as simples cúbicas, né? Nós temos simples porque eu tenho uma camada de células somente e cúbico por eu ter esse formato. Então, eles vão estar presentes aqui, como um exemplo, né, nos túbulos renais, para justamente fazer a filtração, né, desse sangue e liberação dessa urina. Nós temos aqui também o epitélio simples prismático, lembrando que simples é uma camada só, prismático eu também posso chamar de colunar, né, como um exemplo do epitélio presente no estômago. Tudo bem? Quanto ao epitélio formado por várias camadas de células, nós temos aqui estratificado, quando eu tenho várias camadas, e pavimentoso porque eu tenho células bem achatadinhas, a exemplo da pele, né, da boca e também do esôfago. O estratificado de transição, lembra que estratificado tem várias camadas de células, e transição porque ela está em modificação, né? Então, a partir da posição dessas células, ou na parte mais basal, ou na parte mais apical, eu vou ter a não conformação, ou seja, não a padronização dessas células, a exemplo da bexiga, tá bom? Nós temos ainda o estratificado prismático, né? Lembrando que prismático é a mesma coisa que colunar, a exemplo da uretra. Então, lembre que uma melhor adequação do termo, né, de cada epitélio, eu vou ter a junção tanto do número de células quanto ao formato de células. Então, se eu for me referir a uma parte desse tecido, eu tenho que usar os dois nomezinhos, tá? Muito bem. Agora, falando do epitélio glandular, né, que seria a segunda classificação do tecido epitelial, a principal função dele é justamente produzir secreção, né? E nós vamos ter aí algumas nomenclaturas, também algumas classificações, e a primeira delas é quanto ao número de células, tá? Então, quanto ao número de células, nós podemos ter glândulas unicelulares, né, ou seja, glândulas simples, e nós vamos ter glândulas compostas ou pluricelulares, tá? Então, observem aqui, só para vocês identificarem, que nas glândulas simples, eu vou ter aqui, ó, né, uma região apenas, tá? Dando origem aqui, né, saindo desse tecido. Então, eu tenho as possibilidades de tubulosa simples, quando eu tenho apenas um ducto. Eu tenho a tubulosa simples ramificada. Observem aqui que, apesar de eu ter 3 ductos, né, eu tenho um ponto de início somente. É por isso que ela é uma glândula simples, tá? Tubulosa simples enovelada. Então, eu tenho aqui, né, como se fosse um novelo de lã, mas eu também tenho apenas um ponto de origem, né, saindo do tecido epitelial. E a sinosa ou alveolar, quando a gente tem um formato simples ramificado. Então, eu tenho um ponto de origem, dando origem a vários ductos aqui, tá bom? Quando eu falo de glândulas compostas ou pluricelulares, aqui eu vou ter, observa que mudou. Eu tenho a saída do meu tecido epitelial, mas eu tenho 3 porções aqui, né? Por isso que representa uma composta. No caso aqui é uma tubulosa composta, porque eu tenho 3, né, partes de tecido de glândulas, tá bom? E essa glândula ela vai ser subdividida em vários pedacinhos, chamadas de compostos. A mesma coisa para a glândula composta acinosa, né? Então, eu tenho 3 regiões aqui iniciais, por isso que ela é composta, e identificando aqui, né, esse formato alveolar. E ainda eu tenho a túbulo acinosa composta, bem semelhante, só que mais alongada aqui, né, nesse início. Então, a gente vai lembrar quanto à classificação do epitélio glandular em relação ao número de células. Eu posso tenho 2 tipos, tá bom? O primeiro é glândulas simples ou unicelulares, e eu tenho as glândulas compostas ou pluricelulares. Tudo bem? A segunda classificação é quanto à forma de secreção, né? Então, eu tenho aí 3 possibilidades.
tá bom? A primeira possibilidade nós chamamos de glândulas exócrinas. Esse exo é um prefixo que remete a fora, né? Então, essa secreção, ela vai apresentar um ducto, tá? Vou botar meu cursor aqui, ó, um ducto. E esse ducto, ele vai ser responsável por liberar essa secreção para fora dos vasos sanguíneos e aí, né, sendo eliminadas pelo corpo. A outra possibilidade é nós termos uma glândula chamada de endócrina, né? Endo é um prefixo que remete a dentro. Então, essa glândula aqui, nós não vamos ter a presença do ducto, né? Nós temos aqui o desaparecimento das células do ducto e esse hormônio, essa secreção, essa saliva, né? Seja lá o que for, ela vai ser liberada nos vasos sanguíneos, né? Então, não vai para fora, ela vai ficar dentro dessa porção, beleza? Nós temos ainda as glândulas chamadas de endócrina folicular ou glândulas endócrinas mistas, onde eu vou ter parcialmente parte da minha glândula, né, com a presença do ducto e outra parte da minha glândula onde nós não vamos ter a presença do ducto, por isso que ela é mista, né? Ela vai ter regiões diferentes e exercer as duas funções, beleza? Então, quanto à forma de secreção, eu tenho glândulas exócrinas, endócrinas ou mistas. E a diferença é que se eu vou lançar para o meu vaso sanguíneo, né, na vascularização, na circulação ali, ou vai ser liberado para fora, como nós temos aí o suor, né, a própria gordura por meio das glândulas sebáceas, tá bom? E a terceira, para a gente terminar esse tecido, né, nós temos aí a maneira de secretar, tá? Nós temos 3 subgrupos aí, as glândulas chamadas de holócrinas, né? O nome é um pouco complicado, mas nesse tipo de glândula, quando nós vamos lançar essa secreção, parte dessa glândula vai junto, na verdade, parte não, toda ela vai junto, né, para ser excretada, tá? Então, a holócrina, nós temos aqui, além da expulsão da secreção em si, essa glândula também vai ser eliminada. Já no caso, as glândulas merócrinas, nós não vamos ter a liberação, né, dessa glândula, ela vai permanecer intacta, tá bom? E só vai ser liberado o produto de secreção, a exemplo das glândulas salivares, que vão, né, secretar a saliva, beleza? E por último, nós temos aqui as glândulas, perdão, apócrinas, né, onde ela vai ser eliminada parcialmente junto com a sua secreção. Então, nós podemos observar aqui no desenho que parte aqui, ó, dessa glândula vai sendo excretada junto com a sua secreção, beleza? Então, essa parte aqui do tecido, eu tentei ser o mais objetivo possível, né? Focando nas partes realmente bem necessárias para a nossa avaliação. Espero que vocês possam ver quantas vezes forem necessárias. E eu tentei ser o mais breve possível, focando realmente no que é mais importante do conhecimento para esse tecido. Ok? Uma excelente aula para vocês. Espero ter ajudado. Só um minuto.